Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, Levíticos capítulo 19, versículo 17. Olha só o que diz a mensagem do texto. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Verso 18, não procure se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo. Mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos orar? Soberano Deus, aqui nós estamos, Pai, diante da Tua presença mais uma noite. Queremos ouvir, Senhor, Sua voz. Fale aos nossos corações. Por meio da Tua palavra, por meio das Escrituras, precisamos de direções para a nossa vida. Esse mês de novembro, que amanhã já é segunda-feira, e que essa palavra, Pai, possa percorrer ao longo da semana na nossa vida e no nosso coração. Fale com cada um de nós. Não deixe que o inimigo roube a semente que vai ser lançada da Sua palavra em nossos corações. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um texto de extrema importância, como a Bíblia é para nós. Nosso referencial, nosso manual. E que você guarde bem isso, que seja sempre a palavra de Deus. E a Bíblia é um dos livros que mais fala sobre o amor. O próprio Jesus, na Nova Aliança, ele não contradiz o que Deus tinha confirmado na Antiga Aliança. Mas ele mesmo resume os 10 mandamentos em 2. Porque ele fala, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a si mesmo. E uma das coisas que eu quero falar hoje com todos vocês é sobre o amor próprio. Algo que nós não temos muitas das vezes, algo que nos falta muitas das vezes. Não estou falando de um amor próprio que se resulta em orgulho, em ego, não é isso. Mas é o amor próprio, natural, na simplicidade do seu coração e do meu coração. E mais uma vez, a palavra de Deus, através de um homem chamado Moisés, vai ser direcionada ao povo de Israel, que já estava caminhando por algumas semanas, por alguns meses, por alguns anos, durante aquela terra árida do deserto. Só que a palavra de Deus sempre volta a nos direcionar. É por isso que sempre Deus, Ele vai mais falar para nós nas questões que mais nós temos dificuldades de ouvir e de aprender. Então sempre Deus vai estar falando, porque essa também é uma das dificuldades que todos nós, principalmente nós que somos igreja, temos dificuldade de amar o nosso próximo como nós mesmos. E o convite que Deus ele faz no texto que nós lemos é um convite a amar. Deus nos convida a amar, porque o amor supera todas as coisas. E o que será que é esse amor? O que será que é
esse amor. Diferente de uma paixão momentânea, é o amor. Porque o amor suporta todas as coisas. O amor supera todas as coisas. E uma pergunta que eu quero fazer para você, igreja: será que você, como cristão, será que você, como filho de Deus, será que você, como um membro da família de Deus, tem amado? É uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo também. Será que eu tenho amado? Será que eu tenho vivido aquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra? Porque a pergunta é muito óbvia. O texto fala na parte final: mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Só que como eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Como eu posso amar o meu irmão se eu não me amo? E olha só o que o texto vai dizer no versículo 17. A palavra de Deus diz: não alimente ódio no coração contra algum de seus parentes. A negativa aqui é muito explícita: não faça isso. Não dê lugar ao ódio. Não alimente o ódio. Porque o ódio é algo que sempre vai ser alimentado. E o que o ódio é? O ódio, ele pode ter principalmente as suas raízes na insegurança. Quando nós estamos inseguros, nós tendemos a odiar. Através de traumas que carregamos durante a nossa vida, também somos impulsionados muitas das vezes a odiar. Muitas das vezes, por causa de frustrações que ocorrem, temos dificuldade em lidar com frustrações na nossa vida. Temos dificuldade em lidar com certas situações que talvez nos ofendeu, que talvez nos machucou, e carregamos ódio. Somos conduzidos a odiar. E o texto diz: não odeie. Não alimente esse desejo no coração, no seu coração, contra nenhum de seus parentes, contra nenhum de seus irmãos, porque nós somos famílias de Deus. O texto está falando para um contexto de família, mas somos, na nova aliança, família de Deus. E nós não podemos carregar isso com a gente. Nós não podemos alimentar isso. Precisamos alimentar, sim, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então o ódio, ele tem as suas raízes em algum desses itens, como traumas, inseguranças, e socialmente também ele pode ser alimentado através de discursos. O que mais a gente se ouviu na política do nosso país, uma política extremamente falida, foi o discurso de ódio. Não se discute mais de forma correta, de forma sincera, mas somente através do ódio. E eu quero te dizer que se você discute, se você trata algum discurso, muitas das vezes dotado ou cheio de ódio, esse discurso, ele não vai ser um discurso que vai talvez trazer paz, mas sim desconforto, insegurança, frustração e ódio, que é o que nós estamos falando. Então nós precisamos deixar todo o ódio de lado. E o ódio, ele é o principal condutor desses elementos chamado frustrações, chamado discursos mediante a raiva. Embora seja uma emoção humana, porque é isso que o ódio é, ele é algo destrutivo para todos nós, amém? E é por isso que Deus, por meio de Moisés, está olhando para o povo, porque o que se podia ver é ódio no meio do povo. Era um povo que estavam juntos, porém odiavam uns aos outros. E Deus, ele nunca quis isso para a sua igreja. Jesus, ele pregou muito contra isso. A Bíblia toda vai desaconselhar discursos de ódio
que nós possamos carregar, que nós possamos ter. Então esse é o primeiro elemento que Deus está falando conosco, que nós venhamos sim buscar uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de harmonia, e deixar de lado todo o discurso de ódio que talvez nós possamos ter contra alguém, contra o nosso irmão, contra o nosso parente, contra o nosso próximo. Eu não sei do que você foi vítima, eu não sei o que fizeram para você, mas não alimente esse desejo dentro de você. Esse desejo ele vai ser mais destrutivo do que construtivo na sua vida. Esse desejo ele vai te frustrar. Esse desejo ele vai te levar a linhas de pensamentos que vai te conduzir ao erro, ao pecado, à ira, ao descontrole emocional. Independente do que aconteceu na sua vida, eu não sei se é relação entre pai e filho, eu não sei se é relação entre mãe e filha, eu não sei se é relação entre o esposo e a esposa, eu não sei se é relação entre ministério, entre pessoas da mesma igreja, entre o povo da mesma família, mas não alimente isso. Não alimente essas coisas. Não dê lugar a isso. Ame, deixe que o amor, ele possa verdadeiramente construir a sua personalidade, construir e formar, e te capacitar como verdadeiramente um filho de Deus. Deixe de lado todo o ódio. Essa é a palavra que Deus, ele nos dá nessa noite como direção para o nosso ano. Porque virá 2025, e como será que entraremos 2025? Continuaremos odiando, continuaremos amargos, continuaremos traumatizados, continuaremos frustrados. Não alimente esse sentimento maligno que talvez se apresentou para você. Não dê lugar a isso. Deus está falando fortemente, Deus tem falado fortemente essa semana. O que nós mais estamos presenciando são famílias frustradas. O que nós estamos mais presenciando são igrejas frustradas. É o povo de Deus em divisão. É o povo de Deus caminhando para a direita e outro para a esquerda. Eu quero te dizer, meu querido, que no reino de Deus não existe direita e esquerda. Deus não fundou nenhum partido. Deus, ele não está do lado nem da direita nem da esquerda. O trono de Deus está acima de todas as coisas. E é por ele que nós temos que andar. É por ele que nós temos que nos mover. É por ele que nós temos que agir. E nós só seremos e só agiremos dessa forma se nós verdadeiramente não dermos lugar ao ódio. Porque o ódio, ele também produz tudo isso que nós falamos. Versículo de número 18, o próprio Deus, através da inspiração, da iluminação, que é a palavra e que é as escrituras, vai nos orientar na sua palavra no verso 18. Não procure se vingar. Não procure se vingar. E o que parece é que muitos estão vivendo uma vida de vingança. Uma vida em que o tempo todo só pensa em vingança. Essa não pode ser a nossa atitude. Essa não pode ser a nossa ação. Essa não pode ser a nossa ação ou a nossa atitude de retribuição. Não podemos retribuir com ódio. Não podemos retribuir com vingança. Eu quero te dizer que a vingança, ela surge de forma a tentar equilibrar ou a reparar os danos emocionais. Sabe que o quê? Que nós vivemos no passado. Talvez nós não estamos contentes com o nosso estado atual. Talvez nós achamos que perdemos, porque é sempre isso que a vingança vai nos impulsionar. Emocionalmente, a se vingar. Emocionalmente, a dizer para nós mesmos que nós perdemos e que as coisas não podem ficar do jeito que estão.
E somos levados, conduzidos, motivados com um sentimento de raiva a nos vingar. Não alimente esse sentimento. O texto é bem claro, não procure se vingar. Igreja, somos lavados, somos remidos pelo sangue do Cordeiro. O nosso maior exemplo, o nosso modelo a ser seguido é Cristo. E Cristo jamais teve ódio de alguém. Cristo jamais teve a capacidade de se vingar de alguém, ainda tendo todos os pressupostos, todos os pretextos para se vingar e todos os motivos. Não é assim que nós devemos agir. Não devemos pensar em vingança. Não podemos pensar nesses impulsos negativos. Não podemos pensar em carregar as marcas do pecado em nós. Uma frase que eu vi: nós não podemos representar o céu, carregar o céu em nós, deixando por aí as marcas do inferno. Não podemos agir dessa forma. E tudo que Deus está falando para nós hoje é que nós não venhamos alimentar esse desejo também de vingança na nossa vida. Esses impulsos negativos que nos levam a fazer coisa que talvez o nosso subconsciente ele não queria fazer. A vingança sempre será desaconselhada por todo aquele que crê em Jesus. A vingança sempre será desconstruída por todos aqueles que têm o seu referencial como Jesus. Porque o nosso referencial é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que caminhar por Jesus, nós temos que aprender com Jesus e agir como Jesus. Não simplesmente através dos nossos pensamentos, mas também por meio das nossas ações. Por isso a vingança não é algo que vai nos retribuir como nós achamos que vai nos retribuir. A vingança, ela não vai nos levar a um conforto melhor. A vingança não vai nos levar a uma posição melhor. Pois a gente entende que a vingança pode agravar conflitos ainda piores. Pode nos levar a... pode, na verdade, prejudicar o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento emocional, daquilo que é parecer-se com Jesus. Porque se somos discípulos dele, precisamos nos parecer com ele. Foi assim que viram em Pedro, mesmo que Pedro o negou, mesmo que Pedro disse aquelas palavras, mas Pedro se parecia com Jesus. Disseram, é um deles. Pedro disse, eu não sou. Disseram, anda com ele, se parece com ele. Mas Pedro disse, eu não sou. Só que lá em Atos dos Apóstolos, nós iremos encontrar a primeira expressão de que eles se pareciam com Cristo. Eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E essas são as marcas que nós temos que carregar. As marcas de Cristo, por onde quer que nós caminhamos, por onde quer que nós passamos. Ei jovem, carregue Cristo. Ei jovem, leve o céu com você. Ei homem, ei mulher, leve o céu com você nessa noite. Leve Jesus no seu coração, aleluia. Que as suas atitudes sejam condicionadas, moldadas pela palavra de Deus em Cristo Jesus. Porque somente nele que nós alcançaremos patamares maiores de excelência para a nossa vida. Eu quero te dizer que mediante a vingança, ainda que você talvez foi vítima, a alternativa sempre vai ser o perdão. A alternativa sempre vai ser o amor. A alternativa sempre vai ser o perdoar. É dessa forma que nós temos que agir. Só que primeiramente nós temos que aprender a nos perdoar. Primeiramente nós temos que aprender a perdoar as nossas limitações. A perdoar nós mesmos. Porque nós precisamos desse amor próprio a fim de também amar o próximo. Continuando a leitura. Não procure se vingar. E mais uma coisa.
não guarde rancor de alguém do seu povo. Eu descobri que o rancor, ele é algo pior do que o ódio. O rancor é algo pior do que um simplesmente sentimento de vingança. O rancor é um sentimento de mágoa. O rancor é um ressentimento profundo e duradouro na nossa alma. O rancor é pior do que o ódio em si, porque o rancor não é algo momentâneo que passa, mas o rancor é algo que nós levamos durante muito tempo. Tem muita gente rancorosa, e a psicologia vai dizer que o primeiro sintoma de qualquer doença que nós possamos ter ou ser acometido começa no nosso psicológico. Basicamente, fazendo uma breve análise, pessoas que talvez desencadeou câncer na sua velhice foram pessoas que por algum período ficaram ou foram muito rancorosas. Pessoas que talvez desencadearam outros sintomas, outras doenças, foram pessoas amarguradas. Pessoas amargas tendem a ser acometido pelo câncer. Pessoas amarguradas tendem a sofrer fisicamente mais rapidamente. É por isso que a palavra de Deus vem como um bálsamo para o nosso coração e para a nossa vida nessa noite. Nós não precisamos ou não podemos odiar ninguém. Nós não podemos ter sentimentos de vingança. E também nós não podemos carregar mágoas duradouras e profundas na nossa vida, porque isso vai atrapalhar a nossa vida. Geralmente essas coisas são causadas por ofensas, injustiças, por situações como essa, decepções que tivemos com pessoas, com alguém. Só que toda enfermidade começa no psicológico. Toda doença começa no psicológico. Eu não digo que isso é uma regra, mas é o que a psicologia vai dizer, é que nós seremos vítimas dessas doenças físicas quando nós verdadeiramente dermos lugar ao ódio, ao rancor, à mágoa, a todo tipo de coisa que gera essas doenças. Que nós venhamos verdadeiramente ser livres de todo o rancor. Algo que dura. Tem gente que está odiando, está rancoroso, rancorosa, já há mais de 10 anos. Já há mais de 15 anos. Por traumas. Por talvez algo que o pai fez, por talvez algo que o esposo fez. O que mais a gente se vê é casamentos frustrados. Porque a mulher carrega rancores. Porque o homem, ele carrega rancores no seu coração. Pessoas rancorosas, eu quero te dizer uma coisa, costumam relembrar constantemente daquilo que aconteceu. É uma pessoa que vive liberta aparentemente, só que escravizada no seu passado. Escravizada em coisas que aconteceu antigamente, em coisas que não foram resolvidas, e tudo aquilo que não foi mal resolvido, tudo aquilo que, melhor dizer, não foi resolvido, tudo aquilo que foi mal resolvido, uma hora volta. E essas pessoas rancorosas que dão lugar a esse sentimento e carregam esse sentimento de rancor na sua vida, vive dessa forma, constantemente se lembrando, constantemente sendo afetado. Mas eu creio que Deus e o poder de Deus é poderoso nessa noite para te libertar de todo o rancor, amém? Eu creio que o poder de Deus, aleluia, é poderoso para te libertar de todo o ódio nessa noite. Eu creio que o poder de Deus, aleluia, ele é suficiente para nos libertar de todo ódio, de toda vingança, e que nós venhamos verdadeiramente receber na nossa vida, no nosso coração, esse bálsamo do Espírito Santo. Que nós venhamos nessa noite receber no nosso coração, aleluia, essa direção de Deus para a nossa vida, aleluia, esse alívio do Espírito Santo, para que nós venhamos crescer também espiritualmente, aleluias.
Não podemos carregar isso com a gente. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei se o rancor que você tem é fruto de uma amizade rompida. Eu não sei se o rancor que você carrega, se o ódio que você carrega é fruto de palavras que te chatearam. Eu não sei se o rancor, se o ódio, se o sentimento de vingança na sua vida foi vítima de um relacionamento frustrado, foi vítima, aleluia, de um ministério, foi vítima de uma igreja, foi vítima de um pastor. Eu não sei se você foi vítima dessas coisas, mas o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a transformação do nosso coração. Então que nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo nessa noite, aleluia. Deus te trouxe aqui, não foi em vão, Ele quer te falar nessa noite. Ele quer te falar que a opção é o amor. Ele quer te falar, Ele está te dizendo que a opção é o perdão. E se eu estou pregando aqui é porque tem pessoas rancorosas aqui nessa noite. Se eu estou pregando aqui é porque tem pessoas que carregam talvez o sentimento de vingança nessa noite. Se eu estou pregando aqui é porque Deus, aleluia, está falando com pessoas que talvez tinham o seu coração cheio de ódio. E por causa dessas circunstâncias, dessas coisas, essa pessoa não consegue se amar. E como eu amarei o meu próximo se eu não me amo? Como eu amarei o meu próximo como a mim mesmo, se eu não me amo? Esse é um sentimento que afeta negativamente. E a gente sabe disso. A nossa saúde emocional. E o que desencadeia também uma debilidade da nossa saúde física. E é por isso que tem muitas pessoas enfermas. O mal do nosso século, princípios de sintomas de ansiedade, princípios de sintomas de depressão, não foram meramente saúdes físicas que foram afetadas primeiramente, mas foi algo que foi construído lá atrás, foi algo que alimentamos. É por isso que nós seremos aquilo que nós alimentamos ser. Nós seremos aquilo que nós comemos, desfrutamos e usufruirmos. E tudo que nós precisamos é deixar todas essas coisas de lado. Olhar para Jesus, caminhar com Jesus, olhar para a palavra de Deus, fazer o nosso devocional todos os dias, mergulhar na palavra de Deus, aprender dele que ele é santo, irrepreensível, eterno, porque nós seremos capazes, ou só seremos capazes de amar o nosso próximo, quando nós verdadeiramente tivermos capacidade de nos amar. Superar o rancor, eu quero te dizer que muitas das vezes vai exigir esforços conscientes na nossa vida. Superar os rancores, muitas das vezes, vai exigir esforços conscientes na nossa vida, como principalmente refletir sobre quem somos, para que nascemos, que propósitos fomos criados. Fomos criados somente para uma coisa, e eu quero que você entenda isso: carregar a glória de Deus em nós, carregar a unção de Deus em nós. Fomos criados para glorificar a Deus. A parte final desse versículo vai dizer: mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. E o texto encerra: eu sou o Senhor. Esse eu sou o Senhor não quer dizer simplesmente que ele está ali por acaso. É a mesma coisa quando nós escrevemos uma carta e assinamos: o Senhor foi quem falou essas coisas. E se nós quisermos viver verdadeiramente uma vida diferente, se nós quisermos viver uma vida verdadeiramente mergulhada nas vontades e nos propósitos de Deus, nós precisamos obedecer a sua palavra. Só que como eu posso amar o próximo como a mim, se não eu amo?
Tem muita gente que tem dificuldade para se perdoar. Tem muita gente que tem dificuldade para se perdoar. Tem muita gente que tem dificuldade para aceitar os seus erros. Só que você não pode ter dificuldade para isso. Porque senão você nunca vai se amar. E a primeira pessoa que tem que acreditar em você não é sua mãe. Não é o seu pai. Não é sua esposa. Ainda que isso seja muito importante. Mas é você mesmo. Você mesmo tem que acreditar em você. Você mesmo precisa carregar essa credibilidade. Precisa se perdoar. Precisa aceitar os erros. Porque todo mundo erra. Você conhece alguém que não aceita erro nenhum? Eu conheço algumas pessoas. Tem pessoas que têm raiva de si mesmo. Carrega essa raiva, essa mágoa. Onde eu nasci, o que eu sou, que família eu sou. Tem gente que tem raiva de si mesmo. Tem gente que tem ódio de si mesmo. Foi o que a gente falou aqui. Tem gente que carrega rancor de si mesmo. Não se perdoa. Não se dá uma oportunidade. Não se dá uma chance. E é por isso que as universidades estão preparando os profissionais qualificados, só que doentes quanto a si mesmo. Pessoas que conhecem todo tipo de coisa, mas não têm capacidade de se conhecer. Pessoas que fazem todo tipo de coisa, mas não têm capacidade de fazer por si mesmo. Pessoas que agem para tudo, mas não age para si mesmo. E eu ouvi isso de um doutor, de um psicólogo. Muitas universidades estão formando profissionais doentes. Porque a primeira coisa que você tem que aprender, e isso Jesus nos ensina, é se amar, é se valorizar, é se perdoar. A primeira coisa que você tem que fazer, eu não estou falando isso para você viver na frente de um espelho, porque isso já não é amor próprio, isso já é ego. E o egocentrismo é ruim. Ele te destrói também. Mas você precisa se amar, você precisa acreditar em você. Você precisa entrar um ano de 2025. Você precisa finalizar esse ano com a sua mente transformada. Porque muitas coisas Deus quer te entregar no ano vindouro. Mas você precisa, pelo menos, ter uma mentalidade transformada. Porque só receberemos aquilo que estamos prestes a receber, quando tivermos a nossa mentalidade transformada e pronta para receber tal coisa. Então deixe de lado todo o rancor de si mesmo. Deixe de lado todas as vezes que você não teve capacidade de se perdoar, de se amar, de aceitar os seus erros. Aleluia, até quando nós iremos, muitas das vezes até parecer que amamos o outro, mas odiar nós mesmos. Porque é uma falsa ilusão, é um falso amor. Se você diz que ama alguém, mas não se ama, você está sendo mentiroso. Você sabia disso? Você precisa se amar primeiro. Eu quero te dizer que o amor ao nosso próximo, está condicionado no quanto nós nos amamos. O amor ao nosso próximo está condicionado no tanto que nós nos amamos. Por isso que as pessoas que não se amam e dizem amar outros, são pessoas que declaram um falso amor. Os grandes conflitos da vida
E a maioria deles, pode pesquisar isso aí, são gerados por pessoas que não se amam. E é por isso que Deus ele está falando para nós hoje. Você precisa amar o próximo, só que com uma condicional, como você mesmo. Você precisa se amar primeiro, é isso que Deus está falando nessa noite, para depois você declarar o amor por outra pessoa. E é dessa forma que nós precisamos agir. Uma vida marcada por fracassos carrega pessoas com mágoas, pessoas que não se amam. E aí tudo se esvai, porque família, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamentos interpessoal, com pessoas, no trabalho. Eu quero dizer que isso tudo, essa falta de amor, nos impede de uma série de coisas, igreja. Nos impede de criar conexões, nos impede de participar de promoções, de recebermos oportunidades. Então não é a melhor solução. Quando desencadeia numa depressão, aí é que tudo isso vai de água abaixo. Porque as pessoas depressivas vivem dessa forma. O primeiro sintoma de uma pessoa em depressão é uma pessoa que se odeia. É uma pessoa que não se ama. É uma pessoa que não se perdoa. É uma pessoa que tem raiva de si mesmo. É uma pessoa que carrega rancor. E a depressão, ela não desencadeia, ou ela não acontece assim da noite para o dia, não, irmão. A depressão é uma construção de traumas, é uma construção de transtornos psicológicos, é uma construção de uma vida de coisas mal resolvidas, de traumas do passado. Só que chega um momento que o psicológico e o subconsciente não aguenta. E ele te tritura. Só que de que forma que nós temos que vencer isso? A gente tem um psicólogo que foi o pai da psicanálise, chamado Freud. Só que Freud ele era ateu. E aí ele tenta usar alguns parâmetros para explicar como que agora pode acontecer a cura de uma pessoa que foi marcada por tantos traumas. E aí ele escreve várias teorias. Só que o seu sucessor, que é o Carl Jung, ele é protestante, ele é cristão. E ele pega a luz da palavra para resolver todas estas frustrações, todos esses traumas que nos perseguiam ou que perseguiam tal pessoa que agora está em um estado de depressão. E sabe o que ele faz? Ele traz toda a natureza do amor de Deus para mostrar para aquela pessoa que somente o amor de Deus, o amor de Jesus, o exemplo máximo, a plenitude de maior expressão de amor é capaz de nos conduzir a uma vida de liberdade, de uma vida de depressão. Então é isso que nós temos que fazer. Até a ciência confirma isso. Precisamos amar a nós mesmos. Precisamos dar oportunidade para nós. Precisamos viver, precisamos ser gratos. Precisamos olhar para Jesus, porque Ele é o maior referencial da nossa alma. É isso que nós precisamos. Que Jesus ele possa estar sendo cada dia mais o nosso mentor, o nosso guia, o nosso direcionamento. Eu quero te dizer que na vida você não tem problemas, você tem desafios. Nós não temos problemas, porque verdadeiramente o maior exemplo de amor próprio que nós temos que beber dessa fonte é Jesus. E um dos motivos pelo qual você não pode viver se culpando, você não pode viver se odiando,
Você não pode viver não dando a oportunidade de se perdoar. O maior exemplo é que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e todos os nossos pecados. E por isso agora nós somos uma nova criatura. Nós somos agora um novo homem, uma nova mulher, porque Ele nos deu a oportunidade de ser alguém diferente. Amém? Por isso que nós venhamos olhar para a palavra de Deus, que nós venhamos ser levados e guiados pela palavra de Deus, que nós possamos verdadeiramente nessa noite sair daqui, olhando para a cruz, olhando para Jesus e dizendo: o Senhor é o meu referencial. Eu tenho que amar como o Senhor amou. Eu tenho que perdoar como o Senhor perdoou. Eu tenho que deixar de lado todo sentimento de vingança. Eu tenho que deixar de lado todo ódio e deixar que o amor invada o meu coração e o meu ser. Eu tenho que deixar de lado todo o rancor, porque isso vai te consumir. E a partir do momento que você der lugar a isso, você vai verdadeiramente ser fadado ao fracasso, ser fadado à desnutrição emocional e psicológica. Olhe para Jesus nessa noite. Ele é a fonte das nossas emoções, Ele é a fonte da nossa vida, Ele é a fonte do nosso júbilo, da nossa alegria, aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Será que você pode exaltar o nome do Senhor nessa noite? Será que você pode, aleluia, glorificar a Ele? Porque Ele está livrando você dessa vida de ódio, Ele está livrando você dessa vida de fracasso, dessa vida de vingança, dessa vida de rancor, aleluia. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!